Bom, boa noite a todas e a todos. Sejam de novo bem-vindos. Hoje a gente tem nossas duas últimas aulas de Direitos Humanos, Teoria Crítica. Olá, boa noite. Então vamos retomar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, pra gente começar de novo, pra gente começar. E hoje a gente termina tratando a gente vai falar mais um pouquinho de Boaventura, vamos falar um pouco de George Agamben, sobre o estado de exceção e a figura do Homo sacer, e terminar com Caio Granducci e a perspectiva do absurdo e da luta por direitos humanos. Tudo bem? Esse é o nosso contexto hoje. A gente terminou falando na aula passada sobre a questão dos direitos humanos enquanto uma metáfora única que procura enquadrar diferentes formas de ser e estar no mundo. Então, sobre os direitos humanos como forma de normalização de civilizações, de culturas, dentro de uma perspectiva ocidental eurocêntrica. Então nós comentamos, existem ocasiões e existem povos que não reconhecem o terno e a gravata. No entanto, eu tento enquadrá-los todos dentro deles. E nós falamos também sobre o efeito encantatório dos direitos humanos, que é sempre essa perspectiva do discurso de direitos humanos camuflar diversas violações de direitos humanos. Lembra que eu contei para vocês aquela história da produção do sangue no teatro? Lembra? Do sangue que branqueia. Então, os diversos genocídios, os diversos epistemicídios, as diversas violações de direitos humanos que eu cometo mundo afora em nome dos próprios direitos humanos, em nome da defesa da construção da democracia, em nome da defesa da igualdade. Então, eu sempre uso o discurso dos direitos humanos para camuflar gravíssimas violações da dignidade da pessoa humana. Esse é o efeito encantatório. Por isso que a gente sempre tem que se despir desse discurso abstrato, metafísico de direitos humanos, de falar da figura do homem enquanto ser metafísico e trazer isso para o chão da história, trazer isso para o concreto, falar de direitos humanos no cotidiano das pessoas. Nós usamos até essa frase do Herrera Flores, que a luta pelos direitos humanos começa no café da manhã. São nos embates diários, nas lutas cotidianas, que nós construímos e reconstruímos direitos humanos. Tudo bem? E a gente finalizou falando sobre o que esse discurso metafórico, esse discurso quadradinho, esse terno e gravata produzem, que é a concepção convencional de direitos humanos, no sentido de um conjunto de direitos inerentes aos seres humanos, que são universalmente válidos, partem de uma perspectiva individual de natureza humana, e são definidos pelas declarações universais e pelos tribunais e ONGs. Então, direitos humanos é aquilo que já está disposto em convenções ou estipulado em sentenças e em formas de atuação de organismos internacionais. Eu sempre trato numa perspectiva de natureza humana individualizada, o homem, o indivíduo, certo? Muitas vezes, inclusive, esse homem condicionando todas as outras espécies de seres humanos, inclusive mulheres, travestis e outras formas de manifestação da natureza humana, e sempre na perspectiva de universalmente válidos. Eu só tenho uma gramática de concepção da dignidade. Essa gramática são os direitos humanos. Aqueles povos que não concebem a dignidade a partir dessa linguagem ainda não conheceram o processo civilizatório, ainda não conheceram o esplendor da civilização. Ok? Nós terminamos aqui. Então a gente viu que o que é necessário é construir uma concepção contra-hegemônica e intercultural de direitos humanos. Lembra daquela diferença de multicultural e intercultural? Na perspectiva que o multicultural enxerga a existência de uma cultura hegemônica que tolera, que aceita a existência de outras culturas. Enquanto a linguagem intercultural reconhece que todas as culturas, todas as formas de ser e estar no mundo são incompletas e devem estar em diálogo conscientes dessa incompletude. Lembra da hermenêutica diatórica? Ok, então tendo isso em mente, vamos começar a falar sobre a matéria de hoje. E a gente começa falando sobre as tensões nos direitos humanos. Vejam que hoje, nós conseguimos colocar o slide bonitinho, com cor e com frases. Eu estou bem satisfeita. Então, as duas frases lúdicas para a gente começar hoje nossas reflexões sobre direitos humanos. Uma é do Galeano. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias.
E do crioulo, cientista social, Casas Bahias e tragédia, gosta de favelado mais que de Nutella, né? Da música Sucrilhos do crioulo. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a concepção de globalização, sobre universal e fundacional. Isso a gente fala com referência ao Boaventura. O Boaventura ele vai dizer o seguinte: universal, que a gente considera hoje como uma linguagem universal, como uma concepção universalizada, quase que como algo inerente, como algo que a gente não conhece sequer dizer de onde vem a origem, nada mais é do que um localismo globalizado. E no nosso caso, um globo fundacional com origem e etnocentricidade. Então, ocidente eurocêntrico. O lugar, o fundacional ocidental e eurocêntrico se tornou hoje a linguagem do universal. Então, na verdade, a globalização, ela nada mais é que um processo bem sucedido de globalização de um determinado localismo. Não existe uma condição global para o qual não se encontra uma raiz local, uma fonte específica de pertença cultural. Então, por trás dessa linguagem de globalização, por trás dessa ideia de concepção de universalizante, os homens são naturalmente egoístas, o ser humano é naturalmente competitivo, a democracia é o único sistema político adequado à civilização. Por trás de todas essas linguagens universalizantes e homogeneizantes, existem processos de canibalização cultural, epistemicídio. E aqui, pessoal, eu acho sempre interessante pensar na questão da segurança e soberania alimentar em tempos de globalização neoliberal. Hoje, grande parte daquilo que a gente chama de diversidade biogenética, sobretudo de sementes e de compostos orgânicos, não existe mais. Por conta das sementes transgênicas e por conta do cultivo em larga escala de monocultura em latifúndios, a diversidade do milho crioulo hoje, ela praticamente inexiste. Hoje o milho plantado advém de determinadas empresas, Monsanto, Bayer e adjacências, que detêm o controle genético da semente, produzem o agrotóxico e os fertilizantes que serão usados para aquela semente. Então toda a história da tradução, da produção de alimentos, que engloba raízes culturais, que engloba rituais em comunidades, ela está se perdida. A ideia da globalização dos fast foods. Em qualquer lugar que você vá hoje no mundo, você consegue comer um McDonald's. Só que a entrada desse tipo de alimento também significa deixar de lado uma tradição alimentar, deixar de lado uma cultura de nutrição. Isso, pessoal, nada mais é que a universalização de um fundacional. E um fundacional, inclusive, bastante questionável sobre o ponto de vista cultural, nutricional, etc. Então, essa forma de canibalização cultural está dentro do processo de globalização. E mais do que isso, eu também traduzo uma ideia de ser humano específica. E nós já conversamos disso várias vezes. O arquétipo ideal de ser humano é quem? Homem, branco, heterossexual, cristão, ocidental. Esse é o arquétipo ideal. Esse é o modelo o qual eu universalizo como linguagem do mundo todo. Como se todas as sociedades, como se todas as pessoas tivessem que se pautar a partir dessa construção. E nós já conversamos também sobre isso. Eu me oponho a natureza humana egoística a outras formas de concepção do ser humano, como, por exemplo, a filosofia Ubuntu de vida. Eu só sou quando todos são. Eu só tenho existência dentro da minha coletividade. A individualidade não é algo que marca a cultura e a filosofia Ubuntu. E a gente já conversou, inclusive, que o indivíduo é uma criação da modernidade. A ideia de ser humano enquanto ser único, reflexo da criação divina, ser autômato, isso é um processo de criação da humanidade. Antes, a nossa perspectiva coletiva era muito mais presente na nossa vida comunitária. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho que o caminho de construção da contra-hegemonia no contexto dos direitos humanos, ele passa pela busca de um cosmopolitismo subalterno. Já utilizamos essa expressão lá atrás, no começo das nossas aulas. Construído a partir dos de baixo, nos processos de troca de experiência e de articulação de luta entre os movimentos dos excluídos e seus aliados de várias partes dos mundos, sempre no sentido dos valores que ampliem o reconhecimento do outro.
onde a gente começa a construção desse cosmopolitismo subalterno? Para falar de universalismo, eu também preciso falar de colonialidade, de pensamento pós-colonial. E aqui, vejam só, o cosmopolismo subalterno, ele está muito ligado à perspectiva dos novos movimentos sociais do Sul. E quando eu falo do Sul, eu estou dizendo dos povos e culturas que sempre foram subalternos, sempre foram colonizados, sempre sofreram processos de expropriação e de violência. Esses novos movimentos sociais têm recortes de classe, de raça, de etnia, de gênero e de sexualidade. E eles confrontam as opressões e injustiças que são resultantes da lógica colonial de apropriação e violência. Essa lógica colonial de imposição, de extração por meio da violência e de normalização cultural. Vou esperar as meninas se acomodarem, tudo bem? Aqui eu deixei para vocês uma sugestão de leitura, mais uma. Reinventar o acesso à justiça em tempos de transição paradigmática. Nota sobre o papel da Defensoria Pública de São Paulo e dos novos movimentos sociais na descolonização da justiça no Brasil. É um texto do Caio Granduc, que foi publicado na revista O Direito Alternativo em julho de 2013. Está disponível online. Leitura obrigatória para a prova, tá, pessoal? É bem interessante porque ele trata a perspectiva descolonial a partir da atuação da Defensoria como agente de promoção da descolonização dentro da justiça. E diz dessa obrigação, ela é muito mais presente na Defensoria do Estado de São Paulo por conta da origem histórica dela, advinda de processos de lutas sociais pela sua criação. Então é um texto que contextualiza a visão que o Caio tem acerca tanto da atuação da Defensoria quanto do compromisso histórico que ela tem com os oprimidos, especialmente no caso de São Paulo, em razão da sua origem histórica. Beleza? Olha só, a diferenciação de colonialismo e pensamento colonial. Vamos ler junto. O termo colonialidade não é sinônimo de colonialismo, embora haja vinculação entre ambos. Colonialismo se refere a uma estrutura de dominação e exploração, onde o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma determinada população domina outra de diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas noutra jurisdição. Mas nem sempre, nem necessariamente, implica relações racistas de poder. A seu turno, a colonialidade, que tem se provado muito mais profunda e duradoura que o colonialismo, imagina, impondo-se na constituição das subjetividades do mundo, está identificada com a estratificação e hierarquização das raças, num primeiro momento, mas também das relações de afeto e de gênero. Ou seja, o pensamento colonial é necessariamente racista, homofóbico e sexista. Nesse sentido, o fim do colonialismo enquanto relação política legitimadora das assimetrias entre Norte e Sul não significou o fim do colonialismo enquanto relação social, mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória. Ou seja, a colonialidade do pensamento, do saber e até do ser que perdura, constituindo-se em objeto de análise das insurgentes correntes teóricas pós-coloniais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O pensamento colonial, de uma maneira bem esdrúxula, para a gente dar um exemplo bem didático, simplificador, nada mais é do que aquilo que só enxerga aqui dentro o horror, o caos, a falta de cultura, a falta de educação. E os olhos para fora, especialmente os olhos voltados para a Europa, é sempre o bom, o belo, o organizado, o ideal civilizatório. A cultura, ela só existe nos quadros europeus, nos movimentos de arte europeia. A cultura do hip hop, a cultura do grafite não é cultura. É subversão, é atentado, é caos. A forma de organização das cidades europeias é maravilhosa, ainda que ricos e pobres andem em transporte público, mas o metrô do Brasil é caótico.
o metrô do Brasil é inabitável. Eu não posso frequentar o metrô porque não é um lugar para que eu seja frequentado. Essa guetização, né? Determinados bairros só aceitam determinados tipos de pessoas e os subalternos e os marginalizados têm que ser jogados para fora, escondidos. Eu não posso abrir a Paulista no final de semana porque isso significa um espaço público em que diferentes classes vão se encontrar. Isso é inadmissível dentro do pensamento colonial. Existem lugares para serem frequentados por determinado tipo de pessoa e outros lugares para serem frequentados por outros, cada um no seu lugar. Não há possibilidade de convivência entre classes. Da mesma forma, o pensamento homofóbico, racista, machista, misógino é o pensamento colonial, que estratifica raças, que estratifica gêneros, que estratifica formas diferentes de afeto. Quando eu digo que não é normal ser gay, eu estou reproduzindo o pensamento colonial. Eu tenho uma ideia de metrópole como sendo a heteronormatividade e de colônia como sendo todas as outras formas de relação de afeto. Então pense na relação colônia e metrópole e apliquem ela sob diferentes perspectivas. A racial, a étnica, a sexual, a de afeto e a de gênero. Sempre há um ideal, que é a metrópole, e esse ideal tenta de todas as formas violentar, oprimir e encobrir o outro. O outro são as diferentes formas de ser e estar no mundo. Isso é o pensamento colonial. E os novos movimentos sociais do Sul promovem teorias pós-coloniais, teorias de libertação do pensamento, teorias de formas de emancipação e de concepção diferente da dignidade, enxergando que a dignidade humana pode ser concebida e vivenciada de diferentes formas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Aí eu trouxe Galeano, né? Que Galeano faz bem para a vida, para a alma, né? Faz bem para o coração. O que é o pensamento colonial? Vamos lá. Latino-americanos dizem que temos faltado ao nosso encontro com a história. E, enfim, é preciso reconhecer que chegamos tarde a todos os nossos encontros. Tampouco conseguimos tomar o poder. E a verdade é que, às vezes, nos perdemos pelo caminho ou nos enganamos de rumo e depois tratamos de fazer um longo discurso sobre o tema. Nós, latino-americanos, temos a má fama de charlatães, vagabundos, criadores de caso, esquentados e festeiros. E não há de ser por nada. Ensinaram-nos que, por meio da lei do mercado, o que não tem preço não tem valor. E sabemos que a nossa cotação não é muito alta. No entanto, nosso aguçado faro para negócios nos faz pagar por tudo que vendemos e comprar todos os espelhos que traem nosso rosto. Levamos 500 anos aprendendo a nos odiar entre nós mesmos e a trabalhar de corpo e alma para a nossa perdição. E assim estamos, mas ainda não conseguimos corrigir nossa mania de sonhar acordados e esbarrar em tudo, e certa tendência à ressurreição inexplicável. Isso aqui, pessoal, é tudo que o pensamento colonial produz na nossa realidade latino-americana. O ódio à nossa latinidade, o desejo de pertença a uma outra realidade cultural que não a nossa. O pensamento colonial é o ódio entre argentinos e brasileiros. Qual a justificativa desse ódio? De onde ele advém? Qual é uma rixa do futebol ser transmutada para a rixa entre dois países que são vizinhos, que tem proximidade comercial gigantesca, que dependem um do outro? A ideia de que Venezuela, Bolívia e demais países que têm uma população indígena bastante representativa, inclusive na forma cultural e de expressão, são menos desenvolvidos. Não há que se olhar para eles para ter nenhum tipo de exemplo. Há que se olhar sempre para o Atlântico, nunca para o Pacífico. Tá? Isso é pensamento colonial. Só que o pensamento colonial, por mais força que ele tenha, por mais tradição que ele tenha, ele não matou ainda a nossa capacidade de acordar, de sonhar acordado, e nem a nossa capacidade de resistência. E a partir dessa capacidade de resistência que surge o desejo de emancipação e libertação. É a partir dessa capacidade de reinvenção e de reconhecimento no outro e pelo outro que a gente busca desconstruir o pensamento colonial.
é amar a nossa latinidade, se reconhecer como latino-americano, ter orgulho da nossa história, conhecer a nossa história, é uma forma de resistência ao pensamento colonial. É uma forma de enfrentamento às verdades quadradinhas que nos colocam todos os dias. A gente brinca, as formas de expressão são muito importantes. Por isso que nós brincamos na primeira aula, o Brasil não foi descoberto. A gente ia muito bem, obrigado. O Brasil foi invadido. E a forma como eu conto essa história, repetidamente, inclusive dentro dos ambientes escolares, ela reproduz ou desconstrói o pensamento colonial. Dizer que o Brasil foi descoberto é negar toda essa história toda a história das civilizações que aqui já existiam. Todos os grupos indígenas que aqui já existiam, que foram massacrados, sofreram genocídio. Ok? Porque a civilização europeia é o padrão, é o pensamento colonial. Essa é a primeira tensão. A segunda, pessoal, é a tensão entre direitos individuais e coletivos. E aqui você já começa a estranhar. Você fala, mas peraí, e o princípio da complementariedade? Direitos humanos não se pautam pela perspectiva de complementação? As diferentes dimensões não constituem todas elas uma única concepção de direitos humanos? Na teoria, com certeza. E na aplicação? Será que os direitos individuais e coletivos têm o mesmo peso, têm a mesma eficácia e efetividade na nossa vida? Quantas vezes o discurso acerca dos direitos individuais não é utilizado para negar, para solapar, para retirar direitos coletivos? Quantas vezes o indivíduo não justifica a supressão dos grupos? Inclusive com critérios de morte. Vamos dar uma olhada no que significa essa tensão. Vista desde as epistemologias do Sul, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 não pode deixar de ser considerada colonialista, seja por não contemplar os povos, nações e comunidades sem Estado, indiferentes à lógica do sujeito de direito, portanto, seja porque as práticas reais, concretas e cotidianas, nelas embasadas, continuam a pautar-se pelo colonialismo, pelo sexismo e pelo tabu relativo às questões de afeto, gênero e orientação sexual. Então vejam, isso é o que caracteriza o uso político dos direitos humanos para a construção e manutenção de imperialismos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco para os direitos humanos? Sim, mas é um marco que também precisa ser refletido e pensado de forma crítica. Porque embora seja um marco, ela encobre o outro. E os povos, nações, que não se organizam na forma de Estado, que não têm um referencial sujeito de direito, como gramática de concepção, e, principalmente, quais as práticas que a Declaração Universal de Direitos Humanos funda? Práticas reais, concretas. A quem e a que ela tem servido? Se a gente para ver, em muitos contextos, o discurso dos direitos humanos pautado em declarações e tratados tem servido para levar o quê? A morte, o sangue, o desespero, a destruição a outros lugares. A libertação de povos por meio de guerras é uma das principais consequências disso. A Síria está destruída completamente. É um país que viveu o apogeu, que tem uma história cultural e civilizatória. Hoje são escombros. Escombros. Por conta do quê? De uma perspectiva de idealização, de construção do que seja democracia, do que seja civilização, do que seja o melhor para o outro, a partir sempre do meu referencial. Tá? Coisa importante. Para começar a desconstruir essa tensão, é necessário que todo aquele que tem compromisso com uma concepção contra-hegemônica de direitos humanos adote o princípio contra a vitimização. As vítimas não são naturais, elas são histórica e socialmente produzidas. As teorias críticas devem sempre adotar a perspectiva da vítima. O que significa? Não existem pessoas que nasceram para morrer. Não existem pessoas que nasceram para ter uma vida que signifique trabalho, sono, sem possibilidade de refletir sobre si mesmo, sem possibilidade de desenvolver consciência política, sem possibilidade de desenvolver consciência afetiva. Essas pessoas são vítimas e são produzidas por escolhas sócia e historicamente construídas.
Aqueles que são oprimidos, aqueles que são violentados, os subalternos e os marginalizados não são um produto da natureza, são um produto da ação humana, das escolhas políticas que nós fazemos enquanto sociedades. Ok? Não é natural, não é da natureza humana que haja ricos e pobres. Isso se chama capitalismo. Tá? E olha só, os direitos coletivos, eles são acrescidos ao conceito de direitos humanos pela luta de grupos sociais que, por serem discriminados ou excluídos enquanto grupo, ou seja, pelo que são e não pelo que fazem, não eram adequadamente protegidos pela concepção individualista de direitos humanos. Então, as ideias de direitos coletivos, elas foram introduzidas por lutas das mulheres, dos negros, indígenas e LGBTs. Porque para eles a concepção individual de direitos humanos, a liberdade burguesa, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o direito de voto, pouco significava. Porque a sua ameaça não é em razão do que eles fazem, mas sim em razão do que eles são. Então a perspectiva coletiva aqui é uma necessidade de sobrevivência. Todos nós mulheres sabemos que é impossível salvar uma mulher da cultura do estupro. Não tenho como proteger uma mulher da cultura. Eu só posso combater a cultura do estupro de forma coletiva. Quando tem uma pesquisa dizendo que 33% dos brasileiros, 1 em cada 3, culpam a vítima pelo estupro, eu tenho consciência de que por mais proteção que eu garanta às mulheres que estão à minha volta, isso é insuficiente. Porque não há possibilidade da tratativa individual do problema, só coletivo. Por isso que direitos humanos das mulheres sempre terão uma proteção, uma perspectiva coletiva. Quando a gente vê que o fato de pessoas, indivíduos negros, ascenderem economicamente no sistema, o que é uma vitória importantíssima dentro do sistema racista que nós temos, mas isso não é suficiente para livrar do racismo diário. Que isso não é suficiente para que eles, dirigindo o seu carro, sejam abordados pela polícia na blitz, tenham que descer do carro, comprovar a propriedade, comprovar quem são, de forma muito vexatória. Eu sei que a perspectiva dos negros jamais poderá ser tratada sob o viés individual, sempre coletivo. Isso que eu digo que os direitos coletivos sempre dizem respeito a minorias. Minorias que são as grandes maiorias marginalizadas, né? A ideia de que essas pessoas, individualmente, não podem realizar essa luta sozinhas. A cultura do estupro é algo que afeta todas as mulheres, independentemente da sua classe, independentemente da sua origem social. Então não há como tratá-la de forma individualizada. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algo que, assim, quando a gente lê, eu tenho certeza que vocês vão rir. Porque tem coisas que teoricamente são muito bonitas. Por quê? Quando você vê uma capacidade de sintetização teórica de algo que você vê no dia a dia, mas que você não conseguiu sintetizar, é muito bonito. E é o que acontece com a retórica da intransigência do Albert Hirschman. Ele fala de algo que a gente vivencia cotidianamente, que todos os dias está presente nos discursos da grande mídia, que todos os dias está presente na fala de determinados políticos. Mas ele coloca isso de uma forma organizada, ele transforma o que a gente vê e sente num pensamento teórico condizente. E aí você fala, mano, é isso? Como assim alguém conseguiu escrever sobre isso? E aí você fala, realmente, tá, agora eu consigo ter uma base teórica para explicar o que eu sinto todos os dias. Então vamos lá. O que ele fala? Ele diz o seguinte, que sempre que grupos coletivos lutam para ter transformações, as classes dominantes articulam um discurso para deslegitimar essa luta. É o que o autor denomina de retórica da intransigência. Então sempre que o grupo coletivo feminista está se organizando para quê? Para ter os mesmos direitos do que os homens. Andar livremente sem medo de ser estuprado, certo? Poder ter o mesmo salário para o mesmo cargo. Essas coisas que são absurdas a gente tem que comentar em 2016, mas é assim que acontece, né? Não ter depreciado a sua contratação porque você é mulher e vai ter licença maternidade, principalmente porque mulher é quem cuida do filho, né? Pai participa, não é igual marido que ajuda na tarefa doméstica. Marido não mora na casa,
Tipo, ajuda, parece aquele negócio de participação especial em filme, né? Participação especial, Antônio Bandeiras. Aí ele entra, faz uma cena e todo mundo fala, nossa, você viu aquele filme com o Antônio Bandeiras? A pessoa vai lá e lava uma louça na vida. Nossa, que marido ótimo, lavou a louça. Mas por que ele não suja a louça? É a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro tópico, primeiro fundamento do discurso da retórica da intransigência. A perversidade. A lógica do medo que legitima a não concessão ou efetivação dos direitos reivindicados. Argumenta-se que as conquistas dos direitos irão piorar a situação posta, tornando-a caótica. Então, eu não posso igualar direitos humanos de mulheres, os direitos das mulheres e dos homens, porque isso levará ao fim da família. Porque isso aumentará o desemprego, porque haverá mais pessoas competindo pela vaga no mercado. Eu não posso igualar e dizer que a licença maternidade e paternidade poderão ser retiradas da mesma forma, porque a mulher nasceu para ser mãe. A mulher, ela tem esse desejo de cuidar da cria. A mulher maternal, a ela compete os cuidados com os filhos. Eu não posso igualar direitos de populações indígenas e tradicionais, porque isso vai desconstituir o modelo civilizatório que nós temos. Como assim eu vou admitir uma outra forma de organização? Isso vai corromper toda a base social que nós construímos com tanto custo. Vai levar ao caos. Eu não posso conceder direitos trabalhistas de forma universal e constituir um estado de bem-estar social, porque isso vai levar à bancarrota do Estado. Eu preciso retirar direitos sociais, eu preciso reformar a Previdência, porque senão ela vai quebrar. Eu preciso instituir uma idade mínima para a aposentadoria, porque o déficit previdenciário é gigantesco e explosivo. Interessante que ninguém nunca comenta de onde vem o déficit, né? Ele aparece ser uma entidade mágica. É uma entidade mágica que se reproduz por bipartição. Cada ano ele aparece com mais números, mas ninguém sabe como é feito esse cálculo. Mas da onde ele vem? Não, o orçamento público. 42% ou 43%, dependendo da pesquisa que você pega, do orçamento público ou mais, é utilizado para pagar juros e encargos da dívida. 45% do que é arrecadado, orçamento federal inteiro. Você pega metade disso e fala, toma, banqueiros, capital financeiro, aqui está a parcela, certo? Com o resto eu administro o país. Mas não posso conceder, imagina, a aposentadoria do trabalhador rural que é o problema. Com certeza, é aí que mora o perigo do déficit. Vamos lá, segundo, futilidade. Esse é o famoso argumento do tio Carlos. Todo mundo tem o tio Carlos, né? É o cara que você toma, quando ele começa a perder a discussão, né? Porque ele não tem argumento, aí ele fala, não vai mudar mesmo? Não sempre foi assim, vai sempre ser assim, que bobagem. É a retórica da futilidade, que tenta retirar a força do movimento. Então, primeiro, não importa o quanto se lute e se proteste, a dominação irá subsistir, irá continuar, uma vez que não se toca na estrutura. Então é sempre uma rebeldia consentida. Tá, quando você crescer, você vai pensar diferente. Quem nunca ouviu essa frase? Quando você crescer e você se tornar adulto e tiver que sustentar a sua família, você vai pensar diferente. Sustenta-se que a aparência de avanço para se preservar a estrutura. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar de coisas como o roubo da fala e a cooptação de movimentos sociais. Isso é uma estratégia utilizada para desmobilização. Então, os líderes são cooptados com promessas, certo? Eu tenho pessoas, sei lá, o advogado do assentamento do MST é assentado? Não, mas é ele que faz todas as falas, é ele que se pronuncia como representante do assentamento, sem inclusive consultar as bases. Então, na verdade, é alguém de fora que participa do movimento, é apoiador, está na luta conjunta, mas não é quem tem o lugar de fala. Mas acontece o roubo da fala. O rosto é dele, a imagem do movimento é dele, embora não seja ele genuinamente militante. Vocês quase nunca viram isso, né? Quase nunca dá problema. Quem participou do movimento estudantil, então, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Bom, o que mais? O propósito da futilidade é manter a indiferença e esvaziar as forças sociais da luta. Então sempre tem, tá? Aquela assembleia super importante para decidir uma pauta importantíssima.
várias pessoas se posicionando. Tem sempre o cara que levanta a mão e fala: isso aí não vai dar em nada, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Isso desmobiliza. E isso gera a ideia de que qualquer possibilidade de luta conjunta é esvaziada de sentido e significado. E por fim eu completo isso com risco. O custo da transformação proposta é muito alto, pois pode pôr em risco os direitos previamente conseguidos. Então aqui, pessoal, é o famoso discurso de jogar trabalhador contra trabalhador. Estamos vivendo a greve bancária, certo? Greve dos sindicatos bancários. Quantas pessoas que estão na mesma situação que os bancários estão culpabilizando os bancários pela greve? Absurdo. Então estão aí ganhando super bem. Para que precisa fazer greve? Em nenhum momento a pessoa para pensar que todos os anos os bancos batem recordes e recordes de lucratividade. Em nenhum momento se para pensar que a categoria dos bancários é hoje a categoria com maior número de adoecimento, com um alto índice de suicídio entre bancários, dada a assédio moral absurdo. Então, isso daqui, pessoal, eu inflamo outras categorias para que haja sempre o medo de que a concessão de direitos a outras categorias coloque em risco a minha própria. E aqui eu coloco trabalhador contra trabalhador. E esse discurso, ele atinge fatalmente os direitos econômicos, sociais e culturais, de índole coletiva, argumentando que a implementação destes põe em risco os direitos individuais clássicos. E aqui o exemplo que eu sempre gosto de dar: pensar nas políticas de cotas versus a meritocracia. As políticas de cotas nada mais são do que a efetivação dos direitos coletivos da população negra, da população parda, da população indígena. Só que ela coloca em risco o discurso da meritocracia. Eu sou contra as cotas, acima de tudo, porque as cotas tiram a minha vaga na universidade. Aquilo que eu sinto que é meu por direito. Porque o espaço público já foi privatizado. A Universidade Federal, a Universidade Pública, ela não pertence ao povo. Ela pertence à classe média que estuda em escolas particulares. Então a revolta pelas cotas é porque as cotas colocam em risco o meu direito individual à educação pública. Então eu nego direitos coletivos de grupos que estão lutando tão somente para ter aquilo que eu já tenho. E eu faço isso dizendo que a qualidade do ensino vai cair, certo? Dizendo que essas pessoas não têm condição para acompanhar a educação pública, que elas não têm formação para isso. Tudo bem que essa questão de rankings universitários é um negócio bizarro, né? É mais um pensamento colonial. Isso é muito comum nos Estados Unidos e agora a gente importa isso. Mas saiu agora um ranking de universidades. Pela primeira vez a Universidade de São Paulo não está em primeiro lugar no Brasil. Quem está é o UFRJ. A UFRJ foi uma das primeiras universidades no Brasil a instituir a política de cotas, juntamente com a UNB. Enquanto a USP, a Universidade de São Paulo, tem ampla e enorme resistência a implementá-la, tanto que não fez até hoje. Então vamos falar sobre como as cotas prejudicam o ensino, como a diversidade e a pluralidade podem colocar em risco a boa qualidade das universidades públicas. E eu gosto quando tem estatística, porque aí você faz o que com ela, né? Porque a galera curte estatística, é número. Então vamos trabalhar com número. A pluralidade do ambiente, pessoal, ela é extremamente importante, inclusive para desconstituir estereótipos. Tem uma experiência muito bacana que é feita com alunos e isso mostra o quanto a nossa visão é racista e estereotipada, o quanto o racismo é algo institucional no Brasil. Coloca duas fotografias em branco e preto. Uma delas é um homem branco vestido de terno, segurando uma maleta, e a outra é um homem negro vestido de terno, segurando uma maleta. E você pega as duas fotos e faz a mesma coisa com mulheres, em branco e preto. Uma mulher negra com um vestido de alta costura e tudo, e uma mulher branca da mesma forma. E aí você pergunta aos ouvintes para eles imaginarem quais são as profissões de cada um das personagens. Vocês já podem imaginar. O que o homem branco de terno é? Advogado, empresário, né? Bem-sucedido, alguém muito rico. Um homem negro, pastor,
segurança, certo? A mulher vestida com vestido de alta costura, ela é o quê? Modelo, atriz, artista, e sei lá. E a mulher negra? Isso mesmo vocês estão pensando. Prostituta. Isso é o teste para dizer que existe um lugar que não pertence. Existe um lugar de representatividade muito forte no imaginário coletivo. E isso é feito pelo quê? Racismo institucionalizado. Extremamente forte. Uma mulher negra com vestido de alta costura, você só conseguir pensar que ela só pode ter essa profissão, não que não seja, enfim, não vamos entrar no debate sobre prostituição, não é isso que eu quero dizer, mas o único lugar que existe para ela é esse. Mas não, gente, a gente é um país multirracial, nós já superamos a questão do racismo, tá? Razões de Estado e razões de direito, humano e não humano. Aqui a gente começa a caminhar para o fim da nossa aula, tá? Não fiquem tristes, não chorem, por favor, tá? Vai ficar tudo bem. Olha só. Primeiro, continuidade dos direitos humanos e descontinuidade dos regimes políticos. Nós estamos vivendo algo bastante sintomático na realidade brasileira hoje. Por quê? A ideia de que o compromisso assumido de efetivação de direitos humanos é perene. Perpassa qualquer forma de governo, perpassa qualquer país, qualquer partido que esteja no posto de governança. Mas há descontinuidade de regimes políticos, inclusive com rupturas democráticas, inclusive com golpes de Estado, inclusive com rupturas institucionais. Como preservar direitos humanos diante desse cenário de descontinuidade de regimes políticos? De descontinuidade, inclusive no sentido de não haver compromisso com aquilo que já foi assumido, com a preservação dos tratados que existem. Nós estamos falando mesmo da perspectiva formal. Vários tratados que o Brasil é signatário, se forem feitas as reformas da Previdência, se forem feitas as reformas trabalhistas, serão amplamente desrespeitados. Maioridade penal também. O projeto de redução dela não afronta tão somente a Constituição, dentro da perspectiva do artigo 5º, parágrafo 2º, que diz que os direitos fundamentais não estão só previstos no artigo 5º, mas perpassam todo o texto constitucional. Ele também fere uma série de compromissos internacionais assumidos. Permanência de direitos humanos, descontinuidade de regimes políticos. Como é que fica o princípio da vedação do retrocesso social diante de uma reforma trabalhista tão assombrosa como se pretende? Como é que fica a PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? Como é que fica o Protocolo de São Salvador? Não fica, né? E aí, pessoal, esse debate, essa tensão, ela perpassa a questão do reconhecimento ou não, punição ou não, reparação ou não, das massivas violações de direitos humanos cometidas por estados de exceção e potências colonialistas. O que a gente chama de justiça transicional. Direito à verdade, à memória e à justiça. Grande parte dos estados que viveram períodos de exceções, que viveram regimes ditatoriais, militares, civis militares, passaram por processos de justiça transicional, em que essas três vertentes foram implementadas. O direito à verdade, que constitui saber o que foi que se passou durante aqueles períodos. Investigar, ter acesso ao nome dos desaparecidos, comprovar que a tortura era uma política de Estado e não algo praticado de forma excepcional por determinados indivíduos. Segundo, direito à memória, colocar nomes, retirar nomes. Quantas avenidas, quantas ruas no Brasil tem nome de torturadores? Quantos lugares foram palcos de tortura, foram palcos de prisões arbitrárias que a gente passa todos os dias e não sabe? Quantas pessoas até hoje eu não sei o nome e existem famílias que estão procurando por elas? E por fim, a perspectiva da justiça, que pode englobar ou não a sanção penal. Existe perspectiva de uma justiça restaurativa, que por vezes não engloba a sanção punitiva, penal. Aconteceu, por exemplo, com o que a gente chama de Justiça da Grama, que tem um nome étnico que eu não vou me lembrar agora, que aconteceu em Ruanda, após os genocídios Tutsis e Hutus, que era algo feito de forma coletiva, em que havia pedido de desculpa formal
por aqueles que participaram do genocídio e a própria comunidade resolvia-se dentro disso. Mas há também a possibilidade de feitura de justiça dentro de tribunais institucionalizados para a apuração de crimes e estabelecimento de penas. Foi o que aconteceu no Chile e na Argentina. Certo? Passar limpo a história, inclusive com punição penal daquelas pessoas implicadas diretas ou indiretamente em graves violações de direitos humanos. Tudo bem? Importante, isso foi perguntado na prova oral da Defensoria, certo? Comissão Nacional da Verdade no Brasil. De quando a quando ela durou? E aí é algo que a gente fica, meu Deus! Sim, a comissão ela foi instituída em 2012, com fundamento na Lei 8.528 de 2011, 12.000. Relatório final foi entregue em 10 de dezembro de 2014 e, atenção, ela não só analisou o período da ditadura militar, ela foi retroativa. Ela analisou também de 46 a 88, um período muito longo. Isso, inclusive, foi utilizado para criticar a comissão, que o tempo que ela durou foi muito exíguo para uma análise tão grande. Então eu analiso os bastidores do golpe, certo? Eu analiso desde 46, o assassinato de Getúlio, que atrasa o golpe em 10 anos. Eu analiso muitas coisas aqui, por um período muito curto de tempo. É claro que as ações mais importantes se fundaram dentro do período da ditadura militar, mas ela pega desde 46 até 88. Quantos são os mortos e desaparecidos políticos no Brasil? Agora vocês sabem. Mas isso é algo que a gente não faz ideia. E o site da comissão, aqui de São Paulo, inclusive, é muito rico para quem... E é perfeito, eu ia falar isso agora. A Comissão Nacional da Verdade também é muito bacana. E assim, vale a pena baixar os documentos, tá? Vai, porque a gente não sabe por quanto tempo eles ficarão disponíveis. A Paiva fez ainda mais nesse contexto. Sim, é muito importante, porque em determinados sites, alguns documentos já foram retirados do ar. Tá? A Comissão Nacional da Verdade, pelo que eu olhei, ainda não sofreu nenhum tipo de processo desse sentido. Mas vale a pena guardar. São 434 mortos e desaparecidos políticos. Há o nome de todos eles no relatório da comissão. Tudo bem? Tem um livro muito bacana, que uma jornalista que eu gosto muito, uma jornalista investigativa, que ainda preserva os bons princípios do jornalismo. Ela não é minha amiga nem nada, estou indicando porque eu gosto mesmo, que se chama Cova 312, da Daniela Arbex. Vale muito a pena para falar um pouco sobre esse período, para ler um pouco sobre o que significa buscar por alguém desaparecido. O que significa não ter o corpo a ser enterrado. Daniela Arbex, Cova 312 ou 302, um dos dois números. Ela também tem um livro muito interessante sobre a história da saúde mental no Brasil, que se chama O Holocausto Brasileiro. É da mesma autora, que conta a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Tá, tudo bem, mas a gente está falando de estados de exceção, de estados que declaradamente não têm compromisso com o princípio da legalidade, de estados que são instituídos mediante ruptura democrática. Mas existe um outro quadro, um quadro que agrava bastante a situação, que é que quando a ditadura ela é substituída pelo estado de exceção permanente, que é uma nomenclatura do Jorge Agamben. Vamos lá. Sem me sabotar. Estado de exceção, reversibilidade e luta social. Aqui eu trouxe um pouquinho do Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo que eu tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Todos os dias a gente tem que perguntar de que lado nós estamos na história, porque a história tem sempre seus lados. E se a gente não sabe em que lado nós estamos, é porque nós estamos contribuindo para a perpetuação da opressão de alguém. Tá? Vamos lá, pessoal. Duas figuras muito importantes
no atual contexto, que dialogam com a questão da crise de refugiados, que dialogam com a questão do genocídio da população periférica negra e são muito importantes para discutir a nossa temática. Estado de exceção permanente e o homo sacer. Olha só, a partir de uma retórica da segurança e proteção da população, a qualquer custo, a tecnologia política suspende no todo, perdão pelo erro de digitação, no todo ou em parte, o ordenamento jurídico. O que era exceção vem se tornando regra, por isso, estado de exceção permanente. Não há mais necessidade de se declarar estado de defesa ou estado de sítio. Por quê? Porque a lógica do medo, o discurso aterrorizante midiático, ele sustenta a prática da exceção sem a declaração desse estado. A exceção passa a ser a regra. Pensa só no número de execuções sumárias que a Polícia do Estado de São Paulo comete. A execução, ela é a exceção da exceção na atuação. Ela é a exceção da exceção atualmente? Aí há algum tipo de questionamento em razão dessa atuação? Por quê? Porque é fundada numa lógica do medo e numa lógica da proteção. É necessário, a qualquer custo, proteger. Por isso, eu admito a exceção como regra. E a regra passa a ser permanente. Isso, pessoal, essa instituição da exceção como regra, ela tem uma importância que tem a ver com a pretensão de infinitude dos governos. É declarar estado de exceção para postergar a verdadeira emergência política, a revolução. O que eu quero dizer com isso? Toda forma de tumulto, toda forma de luta social passa a ser tratada como inimigo público. Não é à toa que nós temos a lei, né, antiterrorismo aqui no Brasil. Essa lei, ela criminaliza o quê? O protesto, o tumulto, as formas de reivindicação. Então eu admito o exceção para quê? Para manter o status quo, para manter as engrenagens do sistema funcionando, eu abro mão do direito e eu faço utilização daquilo que não seria permitido. Mas é claro, a gente vai ver que isso é sempre feito dentro de uma capa de legitimidade. O que eu quero dizer? Auschwitz não é mais tolerável no mundo de hoje. Não é mais possível a existência de um campo de concentração em que você coloque prisioneiros listrados e execute-os eles em câmaras de gás, ainda que Guantánamo seja. Porque há o que por trás de Guantánamo? A lógica do discurso da proteção, a lógica do inimigo, a lógica da segurança. Tudo bem? Vamos lá. Pensa em instrumentos jurídicos como as medidas provisórias e as súmulas vinculantes. São governos de exceção. A súmula vinculante é o quê? É a usurpação, por parte do Poder Judiciário, de uma competência que não é dele. É o enquadramento de todas as instâncias abaixo. São 11 pessoas decidindo como é que se decide um caso de forma preponderante. Independentemente do juiz de primeiro grau ter mais conhecimento das conformidades da lide. E eu tenho trabalhado dentro da dinâmica do novo Código de Processo Civil para isso. Para transformar a justiça numa justiça de prestação. É mais ou menos parecido? Julga tudo igual. Ah, mas o número de demandas... Engraçado, a gente não trabalha para prevenir as demandas. A gente trabalha para pôr fim nelas. Seja por meio de uma conciliação forçada, seja por meio de instrumentos de estratificação. Agora, por que da busca exacerbada pelo Poder Judiciário? Essa é uma pergunta que a gente não tem tempo para fazer. Medida provisória, eu vou mudar o currículo do ensino médio por meio de medida provisória. É estado de exceção ou não é? A medida provisória, qual é a característica que está escrito lá nela mesmo? Eu já até esqueço. Não é a urgência? Urgência. Qual é a urgência na mudança? A mudança não é algo que tem que ser debatido, construído, com vários atores sociais participando? Eu mudei regra previdenciária mediante medida provisória. Se existe uma política de longo prazo, essa política é da Previdência. A Previdência, ela deve ser pensada, planejada e construída a longo prazo. Mas não, eu altero regras previdenciárias mediante medida provisória. E regras, assim, gravosas. Sempre, né? Urgência de domínio, né? Urgência de domínio. Essa é a única urgência que existe. Perfeito. Vamos lá. Outra realidade. Pensa nas UPPs
ou na atuação da polícia social em manifestações políticas contrárias aos poderes instituídos. E claro, a manifestação que existe embaixo da Fiesp do acampamento, a polícia militar se comportou como a polícia londrina, não no caso de Jean Charles, tá? Mas extremamente pacífica, né, e tudo. E nas outras manifestações? E quando o MST faz as suas marchas nacionais? E quando as mulheres saem em marcha? E as UPPs? Tem o pessoal da periferia brinca, né? Você prefere encontrar o taticão à meia-noite ou, de novo, o capiroto acompanhado de 6 demônios? Eles preferem o capiroto acompanhado de 6 demônios. Por quê? Porque a regra do Estado de Direito não existe na periferia. Mas assim, se a gente for pensar também, são vários governos com várias ideologias, ou aparentemente várias ideologias, e essas condutas, elas continuam em todos os governos. Sim, sim. É o mesmo, muito... É o sistema. Até então, porque... para manter um governo, é para manter um poder, mas poder de quem? Então, porque o poder não é só o poder político, né? O poder político ele não se sustenta sem um aporte econômico. A ruptura institucional democrática ela tem uma característica muito forte, que é um anseio por reforma neoliberal, que é um projeto econômico, não político. Intimamente ligado os dois. Intimamente ligado. Então, os governos eles não têm ideologias pautadas. Aqui entra a questão da metafísica e do concreto. A ideologia partidária, muitas vezes, ela está no âmbito da metafísica. Mas, na realidade concreta, a proximidade do poder político e poder econômico é muito grande. Inclusive, as pautas políticas são pautas econômicas. O Congresso é loteado, certo? Aí, o que você faz? O máximo que você consegue fazer é transformar a interferência em lobby. Você regulariza essa interferência. Mas hoje é a bancada da bala, é a bancada da Bíblia, é a bancada do agronegócio. Então, o Congresso não representa... A gente só vê política para excluir dentro das eleições. Sim. É interesse. Vamos lá. Olha só. Só que esse estado de exceção permanente, ele tem uma diferença com relação aos estados ditatoriais, aos estados de exceção clássico. Porque ele tem interesse e ele deseja e precisa manter a capa de legitimidade. Daí porque não pode eliminar explicitamente os inimigos públicos eleitos. Auschwitz não é tolerável dentro da capa de legitimidade dos Estados Democráticos de Direito. Por isso surge o homo sacer. O que eu quero dizer? O Estado não pode fazer como fazia na ditadura. Não pode prender arbitrariamente à luz do dia. Não pode torturar de forma aberta como acontecia. Não pode executar e jogar na cova coletiva como acontecia. Embora continue a fazer. Mais ou menos isso, né? Não pode explicitamente. Não pode de forma aberta e declarada. E explicitamente para quem também? Sim, explicitamente para quem? Para quem não quer ver, né? Mas continua fazendo. Especialmente nas zonas privilegiadas de exceção. Todo mundo sabe o que acontece, né, na favela. E o que acontece na favela não pode acontecer em Itaim Bibi. Aquele livro do Caco Barcelos, Rota 66, por que tudo aquilo aconteceu? Porque a execução que aconteceu policial foi de quem? Jovens de classe média, num bairro bom de São Paulo. Aquilo acontece todos os dias, todas as horas na periferia. Por que toda a investigação foi desencadeada e tudo aquilo apareceu? Porque o estado de exceção permanente realizou uma ação de exceção num lugar que ele não podia. Então eu não admito que isso seja visível de forma ampla. Eu tenho um discurso cínico, eu tenho um discurso legitimador dessas práticas. E eu crio a figura do homo sacer. Quem é o homo sacer? O homo sacer é aquele que é sacrificável, porém não é matável. O que significa isso? Primeiro, pessoal, só para vocês entenderem a referência histórica, homo sacer é uma figura do direito romano que eram os seres humanos ofertados aos deuses. Se eles iam morrer ou não, qual era o nível de sofrimento que eles iam estar subjugados, não era uma decisão dos homens, mas sim dos deuses. Então aqueles que executavam o homicídio, o sacrifício, estavam realizando a vontade dos deuses e nada tinham a ver com o sofrimento. Essa referência agora vem na figura do homo sacer moderno.
A vida insacrificável, porém imatável, é a vida sacra. O que é a vida insacrificável, porém imatável? Eu não posso diretamente executá-lo à luz do dia de forma ampla, mas eu posso providenciar para que ele seja morto. Por diferentes discursos, pautados sempre na lógica do medo, na lógica da proteção, na lógica do realizado. Então, quem é o homo sacer? É o abandonado, o feito fora da lei, o terrorista, o refugiado, os jovens negros da periferia. O Estado não pode matá-lo, pois escancararia o totalitarismo. Mas o indivíduo que o faz em defesa da comunidade. O Estado não pode ir com um camburão da periferia e dizer: agora estará instituída a política do genocídio, embora ele faça isso todos os dias, na forma de indivíduos. E eu sempre trato como exceção. Não foi, aconteceu a exceção. A execução sumária, ela não é uma prática diária e corriqueira de abordagem. É um problema de alguns indivíduos descompensados da corporação. Não é um problema da formação da corporação, é um problema de alguns indivíduos. A forma como eu trato os refugiados é um problema, não é o Estado gostaria de recebê-los, o Estado gostaria de dar-lhes uma vida digna, mas eu não posso. E se eventualmente alguém matar um refugiado, é o favor que ele faz ao país que ele está agindo. Então o Estado não pode fazer como instituição, mas os indivíduos que o fazem estão na defesa da comunidade, estão na defesa da vida coletiva que se criou. Tudo bem? Em religiões periféricas, o conceito de homo sacer é bem mais complicado, porque o nosso Estado, ele já tem até perdido a capa de cinismo. A dificuldade é essa, porque o discurso legitimador, até para nós nesse atual momento, é difícil de encontrá-lo. Porque é tão escancarado que é difícil. Mas pensem numa realidade antes dessa que nós estamos vivendo. Pensem na realidade antes da quebra institucional. E pensem na realidade não do senso crítico que vocês já têm, mas pensem no dia a dia da TV aberta. Pensem em programas como aqueles programas policiais que vocês conhecem. É uma linha tênue, né? Porque antes mesmo da cultura institucional, a PM, a guarda, sim, ela aborda no centro e ela tem espanca e na frente das pessoas, na frente dos celulares filmando, algemam crianças. Mas aí que está a lógica da legitimidade. Por que a PM pode fazer isso à luz do dia? Porque existe uma lógica por trás de um discurso de segurança, uma lógica de medo. Na real, acho que existem as pessoas que ela pode fazer isso à luz do dia. Que são os homo saceres. São aqueles que não podem ser matáveis à luz do dia, mas são sacrificáveis. Mas eles são. Sim, eles são, mas não de forma contingente e aberta. As pessoas que vêm não estão vendo o Estado executar alguém. Elas estão vendo o Estado fazer política de segurança. Entendi. Entendeu? As pessoas que estão vendo a abordagem, que estão vendo a prisão, elas não enxergam que o Estado está agindo de forma excessiva. Elas enxergam que o Estado está protegendo a vida delas. Que o Estado está prendendo o humilhante, está tirando o vagabundo da rua, está levando a sementinha do mal para a cadeia. É esse o discurso legitimador. O discurso, ele não está só em camuflar e esconder os atos. Ele está na narrativa que eu construo para esses atos. Exatamente. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa realidade do senso crítico, que vocês já alcançaram em grande medida, ela não faz parte de grande parte da população. Pensem no discurso diário dos jornais, dos telejornais, das revistas, dos programas policiais. Pensem nisso como a narrativa que toma conta das vidas das pessoas. Inclusive uma narrativa que impede com que ela se identifique com o outro. Pois não. Passa pra cá. Então vejam, às vezes o jovem negro que está sendo abordado pela PM podia ser o filho daquele que está ali aplaudindo a ação. Mas a impossibilidade de reconhecimento vem do discurso legitimatório, do discurso da segurança, do medo. Porque ele também tem medo. Porque ele também está inseguro. Tudo bem? Então não pensem no esconder tipo, o Estado faz isso escondido e ninguém sabe. Não, as pessoas sabem, mas há uma justificativa, isso.
Há uma justificativa de uma narrativa de legitimidade construída. E aí, pessoal, o homo sacer é aquele que tem a vida nua. O que é a vida nua? É a vida biológica, é a sobrevivência. É o que grande parte do contingente brasileiro tem, que é o vender o almoço para comprar a janta. Sem dimensão reflexiva, sem dimensão afetiva, sem consciência política. Num paralelo com a cultura grega, a gente pode dizer que o homo sacer tem zoé, mas não tem bios. Agradeço aqui um colega Vinícius que me ajudou a montar a aula e me fez essa reverência. O que é o zoé? O zoé é a vida animal. É o trabalho diário para ganhar o salário mínimo, para comprar a cesta básica, para se manter de pé, para trabalhar mais. Porque gente morta não trabalha. Porque gente morta não trabalha. Então aqui não há possibilidade de refletir sobre a condição existencial, de ter anseios, de ter projeto de felicidade, de ter sonho. Essa é uma dimensão inexistente para o homo sacer. O homo sacer sobrevive. Esse é o grande desafio da vida dele. A sobrevivência diária. E é assim que as pessoas caminham vidas e vidas. É assim que a máquina de moer gente opera. É disso que ela se alimenta. E aí, pessoal, o homo sacer hoje, ele é o objeto privilegiado da biopolítica humanitária. Aquele que é privado da humanidade por ser sustentado com desprezo. Não deixem de pensar nos campos de refugiado como espelhos dos campos de concentração. Confinamento para controle da população que não é matável, mas é sacrificável. Boto todo mundo lá, construo uns barracão de zinco no sol de 40 graus, cerco e levo ajuda humanitária. Essas pessoas têm toda a sua humanidade retirada, porque a sobrevivência delas depende do quê? Caridade internacional. E por que eu construo o campo de refugiado? Não é porque eu tenho preocupação com a proteção dessas pessoas, porque eu quero garantir a elas um lugar de dignidade, não, é porque eu faço controle cerco populacional. Dentro do campo de refugiados eu tenho controle, eu faço vacinação para evitar a proliferação de doenças. Eu tenho controle de quem entra e quem sai, eu categorizo as pessoas. Então hoje o campo de refugiados é uma visão privilegiada do que sejam os homo sacer da atualidade. O refugiado é aquele que não pode ser matável, mas ele é sacrificável. Todo mundo chora a morte do menininho sírio na praia, mas nenhum país quer receber o contingente, a família do menino sírio. Que são muitas as famílias dos meninos sírios. Nossa, que triste o barco que afundou no Mediterrâneo. Mas quando essas pessoas chegam em terra, nenhum país está disposto a recebê-las. Elas não são matáveis. Eu não posso mandar o esquadrão porta-avião lá e metralhar o barco no meio do mar. Isso não é aceitável. Mas o barco afundar, acontece, né? Tão triste. A gente fica até se questionando sobre a existência de Deus. Entenderam que a diferença do sacrificável e matável? Beleza. Essa situação é uma síntese reveladora do princípio da reversibilidade dos direitos humanos. As conquistas na seara da construção de uma vida digna de ser vivida para todos são frutos da luta diária, pois nenhuma conquista é perene. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Direitos humanos têm a característica inerente da reversibilidade. Os direitos conquistados hoje podem ser retirados amanhã. Todos os dias eu devo construir direitos humanos de dia para à noite ver o mercado destruídos. Essa é uma fase do Davi Sanches Rubio. A luta por direitos humanos é a história de uma vida. Nunca um direito conquistado, positivado, é garantido para sempre. Há sempre possibilidade de reversão. Vou dar um exemplo bem da realidade atual. O direito, pelo menos ao aborto em caso de estupro, estava garantido por lei, não estava? E parecia que havia um bom senso generalizado em torno disso. Não obrigar uma mulher a ter um filho decorrente de um estupro. Ele continua sendo uma visão totalitária? Continua sendo garantido? Já está sendo debatido, não está? A supressão, inclusive a obrigação de que a mulher primeiro realize o boletim de ocorrência para que depois tenha acesso aos serviços públicos de saúde.
ainda que isso complique muito e gere a possibilidade infinita de tanto gravidez quanto doenças sexualmente transmissíveis. Então veja, algo que parecia estar consolidado. E a desistência da mulher mesmo, né? A própria desistência. Sim, a mulher procura o serviço de saúde porque ela não quer procurar a delegacia. O serviço de saúde, ela sabe que talvez ela encontre um tratamento minimamente humanitário, mas a delegacia ela não quer ir. Tem ideia de vida lá, né? Isso, tem inclusive... Na delegacia não, é uma questão de polícia. Eu vou na polícia, falar que alguém... E eu vou ter que provar que ela foi estuprada, né? Porque a vítima de estupro, ela tem que provar que ela foi estuprada. Não basta o relato. Ela precisa fazer exame de corpo de delito. Mas que roupa que você tava? Mas onde você estava caminhando? Mas você não percebeu? Mas você conhecia? Imagina quando é o contrário. Você indo na delegacia e falar que seu marido te estuprou. Exato. Vítima de estupro também, né? Como assim te estuprou? Não, vai pra casa, conversa com ele. Né? Então vejam, algo que parecia estar consolidado dentro do catálogo de direitos humanos das mulheres já está ameaçado de reversibilidade. Salário mínimo, horas extras, não é? Direitos sociais que pareciam estar consolidados dentro do horizonte da classe trabalhadora, todos eles ameaçados de reversibilidade. Retrocesso é teoria mesmo. Sim, e a ideia de que a gente tem que dormir com o olho aberto. Porque no caso dos direitos humanos, essa luta é diária. Quando eu acho que as coisas... Não, agora foi. Agora vai estar efetivado. Vou partir para outra. Não dá. As lutas são concomitantes. E quando eu acho que algo já foi consolidado, é sempre passível de reversão. O retrocesso, ele é o precipício que eu estou ali na beira. E eu faço a resistência ali para não ser empurrada nele. Nossa, a gente sempre vai discutir de racismo, Numa perspectiva não revolucionária, esse vai ser um debate eterno. Dentro do capitalismo, dentro do sistema econômico com o capital, o racismo, o machismo e todas essas temáticas, elas serão um debate permanente. A violação sistemática de direitos humanos, porque não há possibilidade de existir capitalismo e de todo mundo ser remediado. O capitalismo precisa do homo sapiens. É o homo sapiens que rebaixa o valor da força de trabalho. É o homo sapiens que gera o medo necessário ao exército de reserva. Então, são figuras necessárias ao modelo de produção. Então, dentro de uma perspectiva não revolucionária, é construir direitos humanos de dia para vê-los destruídos à noite. Essa é a luta de uma vida. Literalmente. Não estou me aguentando aqui, tem que perguntar. Claro, fica à vontade. Essa que é a minha impressão. Já estou fazendo o curso de pós-graduação em Direitos Humanos, vai fazer um ano. E a impressão que eu cheguei é que, assim como, por exemplo, existe advogado apenas formalmente para alguns assistidos da defensoria, ou nas cidades onde não tem defensoria, e aí os jovens lá são condenados. Eu já presenciei muito isso. São condenados e aqueles advogados nem sabem nem o que é direito criminal, nunca nem abrem o código. Não sabem nem o E eles só aparecem lá para assinar a ata e aí aparece formalmente que eles tiveram advogado. Me parece, às vezes, por exemplo, eu estava estudando também a comissão, a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Direitos Humanos, a formalidade toda que tem, de quem que pode acessar, de quem que não pode acessar, a forma como como realmente acontece a condenação e a efetiva depois, como se efetiva depois essa sentença que não acontece. Aí será que não é só formal os direitos humanos também, não, assim, partindo para essa amplitude? Será que na verdade não é uma enganação do capitalismo? Eu fico pensando, os direitos humanos não é só uma enganação para formalizar, olha, na verdade nós estamos fazendo isso, mas temos direitos humanos, você tem os seus direitos. Existe... Eu estou tendo essa impressão devagar. Então, essa é uma perspectiva diferenciada do que a gente está vendo. Existe uma leitura, sim, que acredita que os direitos humanos é uma linguagem do próprio capital para se justificar. É uma nova reinvenção do capitalismo, tal como existe hoje as propagandas de representatividade, né? Existe a propaganda que tem o casal gay, existe a propaganda que coloca a atriz negra como principal, que essas são reinvenções do capitalismo e que os direitos humanos e a concepção do sujeito do direito em si, ela é necessária à troca de mercadorias. Existe essa concepção, mas aqui, dentro da concepção que nós estamos trabalhando, que é uma concepção crítica, mas não marxista radical,
é a perspectiva de que sim, no horizonte dogmático estreito, direitos humanos quase sempre tem uma perspectiva formal esvaziada de sentido, esvaziado de praticidade. A sentença ela existe, mas qual é o efeito na realidade concreta? Só que o efeito na realidade concreta ele vai ser produzido a partir do quê? Da luta diária. Então, existe a sentença condenatória no caso Gomes Lund? Sim. O que faria com que essa sentença seja concretizada na realidade concreta? A luta diária pela sua efetivação. Então, que a dogmaticidade dos direitos humanos são instrumentais de que a gente pode se valer enquanto juristas revoltados para lutar por dignidade da pessoa humana. Essa é a perspectiva que a gente trabalha por conta do próprio edital da defensoria. Vocês estão acreditando em ser defensores por quê? Vocês acreditam na possibilidade do uso transformador do direito. Vocês acreditam que seja possível lutar diariamente para construir direitos humanos, ainda que esses direitos sejam carregados de reversibilidade. Então, acreditar que o instrumental jurídico pode produzir dignidade, desde que manejado para isso. O que faz a diferença entre a abstratalidade dos direitos humanos e a concretude deles na vivência é a luta cotidiana dos movimentos sociais amparados pelos juristas revoltados, que é o conceito que o Caio Granucci usa. Diante do absurdo do mundo, que é esse absurdo que você está me relatando, de você olhar e ver que os direitos humanos positivados têm pouquíssima incidência na prática, você tem duas saídas existenciais. O suicídio, que no caso é o suicídio justo filosófico, que é se enganar, que é continuar produzindo o mesmo de sempre, ou revoltar-se. E esse revoltar-se significa o quê? Se aliar aos movimentos sociais para construir o cosmopolismo subalterno. Ser um agente da transformação. Operar o direito no sentido da transformação social. Se a gente vai ter sucesso ou fracasso, a gente vai colecionar fracasso igual o Darcy Ribeiro. Então, a nossa vida será marcada pelo fracasso. Mas a gente vai ser marcado pela certeza que nós lutamos as batalhas que valiam a pena ser lutadas. Que nós estivemos ao lado dos subalternos, dos marginalizados, dos oprimidos. E que ainda que a gente tenha sido vencido em todas as nossas batalhas, o nosso conforto é não ter estado do outro lado. É ter tomado um caminho diferente. É ter tido a audácia de lutar contra. Mas não basta mais também, né? Eu acho que a história ela está sendo escrita e a gente precisa Sim. tomar de assalto, né, gente? Porque não basta mais só a gente olhar para eu estive do lado certo, né? Por exemplo, hoje, né, nessa ruptura institucional que a gente acompanha, os juristas, todo esse pessoal bom assim, né, com influência, basta só escrever que está do lado certo. É hora de tomar a frente, eu acho, assim, né, nos espaços públicos, ter a ousadia de... Sim. É a luta diária, é a concretização. O que tira os direitos humanos do papel e transforma ele em realidade é a nossa atuação. É a atuação cotidiana. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho também, né? Nessa luta, nessa revolta. Sim. Né? É você ver as organizações que eram a frente de luta, de lutar pelos vulneráveis, sendo tomada por um governo onde os mesmos que estão indo para a rua lutar contra o político corrupto está desviando o dinheiro que vem para aquela ONG. Mas a realidade, a consciência do absurdo do mundo, ela traz sofrimento. Sim, ela traz sofrimento e ela traz angústia. Como você colocou, é a gente aceitar que a gente fracassou, mas estamos do lado certo, todo quebrado, machucado. Se é que vai estar vivo ainda, pois né? Pra sentir. E a gente não tá sozinho. Porque é porrada. Na verdade, o que nós estamos... Nós estamos tudo unido e organizado. Nós estamos se organizando. E outra, as conquistas que nós temos, elas são sempre pautadas em muito sangue, suor e luta. Nada do que a gente conquistou até hoje, nenhuma forma de emancipação, nenhum direito veio de graça. E essa é a história dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são pautados no calejamento, na ideia de que todos os dias eu vou apanhar, todos os dias eu vou pra rua para saber que no dia seguinte eu posso perder o que eu conquistei. Mas a vida é feita disso. Isso é uma escolha existencial, é um projeto de vida. A luta cotidiana por direitos humanos é uma escolha existencial.
você vai brigar com a sua família, você vai perder um monte de amigo, você vai se sentir sozinha muitas vezes e impotente. Mas da onde vem a força? A força vem dos outros que estão do teu lado. A força vem de acreditar que fora disso só existe uma saída, que é o suicídio, que eu não pretendo cometer por enquanto. Nem o biológico, nem o biológico, nem o político teórico. Então só existe esse caminho. E o caminho nosso, eu falo, brinco com os meus alunos, eu queria muito prometer felicidade, prometer dinheiro, prometer tranquilidade. Eu não posso. Porque quando eu proponho uma perspectiva crítica, eu estou propondo para você o sofrimento diário. Porque é reconhecer a dor do outro a sua. É reconhecer a violação do direito do outro o seu direito. Isso é um sofrimento constante. A felicidade como projeto, ela não existe. Existem momentos felizes pra gente. Mas o que existe é a angústia diária, é a luta diária. E é para isso que a gente vive. Para um projeto coletivo maior. Você fala, sou feliz? Não, não sou. Porque eu não posso ser feliz sozinho. Há muita covardia e muita feiura em ser feliz sozinho. Então essa é uma escolha existencial. Existem pessoas que fizeram outra escolha, sim, e são autênticas. Tanto quanto. Resolvi que esse negócio de rolê, esse rolê aqui, pelo amor de Deus, eu não quero saber mais nada disso. Quero ser feliz na minha alienação. Vou me satisfazer no meu consumo. O problema é o quê? Lembra da revolta competente? Do comecinho da nossa primeira aula? Qual que é o problema de superar a alienação e passar a ver o mundo com as cores que ele tem? É que não tem volta. Uma conformação, mas... Não há. Quando você descobre que não existe o preto e o branco, mas que entre o preto e o branco tem uma infinidade de tonalidades de cinza, seu olho já foi treinado a identificar o cinza. Você nunca mais vai enxergar só o preto e o branco. Vai voltar pra caixinha, não volta. Não volta. Então assim, eu sinto muito que vocês tenham saído. Lá é um lugar quentinho, acolhedor, sabe? É tipo útero, né? Quem mandou sair? Lá tava de boa, sussa, recebia alimentação, tava tranquilo. Tipo, saiu, saculamento, né? Agora, eu fico pensando, né? Que essa ideia não me apraz de que a gente sempre vai perder. A gente ganha muito também, né? São várias as conquistas. Agora, qual é o preço que a gente tem pago todo esse tempo, né? Por essas conquistas. A gente tem perdido mais do que ganhado. Então, mas essa vai ser a história da nossa vida. Mas será que não tem como a gente pensar junto, todo mundo, assim, de uma maneira eficaz de começar a resolver de maneira eficaz mesmo, né? Tipo, novas estratégias. Sim, são interesses diferentes. Eu acredito na revolução. Eu acredito que só com a revolução que a gente vai conseguir caminhar agora. Só que ao mesmo tempo que às vezes parece que tá ali na esquina, parece que não vai acontecer. Sim, mas gente, olha só. Por causa do povo de baixo mesmo. Olha só, o que a gente está trabalhando? Não esqueçam o horizonte de vocês. Qual é o horizonte de vocês? Aqui nós temos isso. Nós temos um objetivo qual é? A gente está discutindo toda a teoria crítica dos direitos humanos voltado para quê? Para transformar vocês em defensores e defensoras. Isso é o horizonte. O horizonte de discussão da política mais aprofundada, das estratégias revolucionárias, de outros patamares de atuação, ele não é aqui. Aí a militância política, aí a militância em outros espaços. Nunca percam de vista isso, porque isso é uma coisa que vocês precisam carregar. Se vocês estão dispostos a prestar concurso público, um grau de alienação será necessário, porque senão vocês não vão conseguir lidar com a dogmática jurídica. A dogmática jurídica é emburrecedora. Então, isso aqui é necessário para motivá-los. Isso aqui é necessário para que haja fortalecimento da perspectiva crítica de vocês. Para que vocês não entrem na defensoria. Primeiro, achando que vocês vão fazer a revolução na defensoria, vocês não vão. A defensoria também tem vários problemas. A defensoria também tem muitas pessoas do mal e do bem, que eu divido as pessoas assim. Tem duas pessoas, do mal e do bem. Não tem intermediário. Tem as pessoas do mal e a do bem. Tem as pessoas que são do mal sem saber, mas são do mal. Desculpa, são. São duas categorias das pessoas, do mal e do bem. Enfim, mas vocês estão aprendendo isso daqui para olhar para o seu assistido, não como assistido, mas como parceiro de luta.
para tirar o olhar estratificado que vocês têm. A deter o conhecimento jurídico não o torna capacitado para falar no lugar dele. Não o torna conhecedor das vivências que ele teve. Então cuidado, porque isso aqui é um arsenal de luta conjunto. Até porque o sofrimento dele relatado para você nunca vai ser imaginado a teu plano de vida. Não. Então, ele viveu uma vida bem diferente da tua, mas agora que passa sofrimento, por mais que você tente chegar lá, você nunca vai chegar à vivência dele. Isso aqui, pessoal, por mais que pareça estranho, é para criar o sentimento de esperança. Poxa, existe um caminho no direito. E o caminho no direito é lutar por efetivação de direitos humanos. Certo? Esse é o único caminho possível no direito. Fora disso, o que existe é conservação do status quo, é violência, é opressão. Porque é para isso que o direito existe. O direito não existe para promover o bem. O direito existe para manter as relações de poder que existem. Se existe uma salvação para o direito, é o que a gente está tentando trabalhar aqui. Um olhar diferenciado de percepção de todos os campos do direito. Mas isso aqui, pessoal, é só para treinar uma atuação jurídica diferenciada. As práticas emancipatórias verdadeiras, vocês não vão fazer por aqui. Vocês vão fazer em outros espaços da vida de vocês. Mudar a vida de alguém tem que valer a pena toda a carreira de um defensor. Uma conquista, um habeas corpus tem que ser suficiente para ter valido a pena todos os anos de estudo. Mas tenham consciência que é dessas vitórias que vocês vão se alimentar. Certo? Não são das grandes. Porque as grandes sempre vão encontrar as estruturas fechadas para vocês. A defensoria não tem nomeação por quê? Dinheiro tem, só não tem voltado para ela. Porque quem é que quer algo? Quem é que quer um órgão que trabalha conjuntamente com a população que eu preciso oprimir e sacrificar? Quem é que quer um órgão que representa o homo sacer? Porque é isso que a defensoria é. Vamos saber quem é o homo sacer do Galeano? Que é poeticidade, é bom nesse conceito tão áspero, né, do italiano. Os ninguéms. As pulgas sonham em comprar um cão. E os ninguém com deixar a pobreza. Que em algum dia mágico, de sorte, chova boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os ninguém a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguém, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos. Os que não são, embora sejam. Os que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não tem cultura, tem folclore. Que não tem cara, tem braços. Que não tem nome, tem número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém, que custam menos do que a bala que os mata. Pesado. Isso é sincero. Vamos falar o porquê os ninguém podem continuar existindo? Por que o homo sacer pode ser arrancado na nossa frente e ainda assim a gente continuar acreditando que as coisas estão em ordem? A gente vai falar sobre o conceito de fascismo social do Boaventura de Souza Santos. Mas antes a gente vai tomar um café, porque a gente acabou de tomar um tapa na cara. E a gente precisa disso, né? Vamos tomar um cafezinho.